Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz. Em nome de Deus, nosso Pai, e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. No dia de hoje eu selecionei uma passagem que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13. Essa passagem aqui ela fala um pouco sobre a conversão de Mateus. Mateus era um publicano, ele ficava na coletoria de impostos, ele trabalhava, ele era um judeu, os publicanos eram judeus, melhor dizendo, que trabalhavam para o Império Romano. Eles eram como se fossem desertores, pois eles trabalhavam coletando impostos da própria nação judaica. Eles não tinham prestígio perante a sociedade, porém tinham dinheiro, porque desde aquela época havia a prática da rachadinha. Então eles pegavam o dinheiro da sua própria nação, davam a maior parte para Roma e ficavam também com uma grande quantia. E apesar de ser uma profissão na época que não era prestigiada, todos gostariam de ser coletores de impostos, pois tinha muito dinheiro envolvido. E você sabe como é que funcionam as coisas, né? Quando há bastante dinheiro envolvido, há também a grande atenção da massa e a corrupção. Mas vamos ler um pouco dessas passagens aqui. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aqui Jesus já deu a letra para eles. Ele não veio chamar os justos. Isso funciona para nós nos dias de hoje. Jesus não veio chamar os justos. Se você acha que tem um pouco de dignidade diante de Deus, fazendo as suas boas ações, tão somente as suas boas ações, como ajudando uma pessoa, deixando de fazer o mal, pensando coisas boas, cumprindo o seu papel social única e exclusivamente, da mesma forma, Jesus não veio para você. Jesus veio para resgatar os pecadores, as pessoas que reconhecem que não são nada diante de Deus, que por mais que nós façamos as coisas que devemos fazer, nós ainda estamos com débito diante de Deus. Não adianta nada eu pegar e sair distribuindo alimento para todas as pessoas. Eu dedicar a minha vida no amor, na servidão, na caridade, sendo que eu tenho meu pecado ainda. E isso não justifica o meu pecado. Posso fazer isso a vida inteira. Que quando eu morrer diante do tribunal do Senhor, Deus vai me julgar culpado. Então, por isso que nós devemos, sim, realizar todas estas coisas, porém, não com uma finalidade de justificação, e sim em agradecimento daquilo que Jesus já fez por você e por mim. Então, meus amados, se nós queremos, sim, estar justificados diante de Deus, recebamos o sacrifício de Cristo, tão somente.
logicamente que depois que nós recebermos o sacrifício de Cristo em nossas vidas através do batismo da água e do Espírito, para que possamos renascer para Deus, aí sim nós faremos tantas e tantas atitudes de ações de graças a Deus, fazendo boas obras, em orações, em jejuns, em adoração a Deus. Mas primeiramente, devemos o quê? Receber o sacrifício de Jesus, para que depois possamos realizar as obras que Ele mesmo colocou nas nossas vidas de antemão, para que nós assim o façamos. Vamos ler aqui versículo 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Uma coisa que me intrigava bastante quando eu estava começando a estudar a Bíblia é como é que Jesus como é que Jesus conseguia convencer essas pessoas a fazer isso aí? Jesus simplesmente chamava a pessoa a sair e seguindo ele. Era uma coisa que eu ficava com dúvida. Porque como que acontecia esse momento aí da pessoa largar tudo e seguir Jesus? A mesma coisa aconteceu com Pedro, com muitos outros apóstolos, acredito com todos os apóstolos. Jesus chamou, ele deixou todas as coisas de lado e foi seguir Jesus. Mas vamos lembrar que, se entendendo um pouco sobre o contexto daquela época, Jesus já estava com uma grande fama. Jesus já muitas pessoas o seguiam. Havia muito testemunho em favor da vida de Jesus. Jesus, com apenas 12 anos, já pregava na sinagoga, com eloquência, com conhecimento. Então a fama de Jesus já estava lá em cima. Muito provavelmente, Mateus, ele já estava com o coração pendendo já para o arrependimento. E aí quando Jesus chegou e fez esse chamado para ele se sentiu honrado. Era tudo que ele precisava no momento. Ele largou tudo, largou o emprego de auditor fiscal da Receita Federal de Roma para poder seguir Jesus em boas obras. Olha só que maravilha, isso é um coração arrependido. Deixou tudo para seguir Jesus. É um exemplo que nós também devemos fazer em nossas vidas. Deixar tudo para seguir Jesus. Versículo 10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Aqui a gente vê mais uma vez os fariseus no pé de Jesus, querendo saber o motivo, querendo colocar Jesus à prova, querendo um motivo para poder condenar Jesus. Mas Jesus é o Rei dos Reis, é o próprio Deus encarnado aqui na terra. Ele tem toda a sabedoria. O que ele fez? Ele mesmo, essa pergunta não foi nem para ele, porque os fariseus sabiam que se perguntassem a ele alguma coisa, Jesus iria quebrar eles na palavra, como geralmente acontecia. Eles simplesmente perguntaram para os seus discípulos, mas Jesus estava atento naquele momento. Ouviu o questionamento dos fariseus e ele mesmo respondeu a eles. Ouvindo isso, Jesus disse, versículo 12, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. O mandamento de Jesus para eles aqui, ó. Para eles não, para nós, na verdade. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vamos lembrar que os fariseus, eles realizavam sim a lei de Moisés, realizando sacrifícios, fazendo holocaustos, proporcionando dízimo, guardando o sábado. Isso eles faziam muito bem. Eles faziam isso como um segmento da lei. Mas o coração deles não era um coração misericordioso, não era um coração amoroso. Eles não faziam isso para se aproximar de Deus de uma forma verdadeira, de uma forma sincera. Eles faziam isso para mostrar para Deus o quanto eles eram bons. Mostrar também, principalmente,
Porque para Deus, obviamente, Deus de lá de cima, isso simplesmente não fez nenhuma diferença. Mas para mostrar também, para o quê? Para a população, o quanto eles eram eloquentes, espirituais, entre aspas. Então, eles faziam isso para mostrar para os outros o quanto eles eram espirituais, em detrimento dos demais. Mas aqui Jesus fala, desejo misericórdia. É isso que ele deseja, misericórdia, amor, um olhar de amor para as outras pessoas. Um olhar e umas atitudes de empatia. E isso que faltava para os fariseus. Eles deveriam olhar para uma situação daquela, Jesus comendo com publicanos e pecadores, olhando, deveriam pensar o seguinte, olha só, como esse Jesus ele é espiritual, ele é maravilhoso. Eles, tendo toda a santidade, tendo toda a sabedoria, todo o bom testemunho de sua vida, e mesmo assim, ele, com toda a sua humildade, chega e senta com publicanos, com pecadores. Ó, isso aí eu vou colocar na minha mente aqui, para eu dividir também a minha vida com pessoas que muitas vezes não conhecem o Senhor. Jesus dividia, sim, uma mesa com essas pessoas, não para concordar com a atitude delas, mas sim para pregar a palavra dele para essas pessoas, para que essas pessoas possam chegar, enfim, ao arrependimento. Que possamos utilizar essa situação para as nossas vidas hoje, para que possamos, quando estivermos com pessoas que não são crentes, que não são cristãs, que possamos também transmitir a palavra, dividindo a mesa com essas pessoas, mas falando de Jesus, falando do Senhor, dando um bom testemunho, assim como Jesus fez. E diferentemente dos fariseus, que possamos utilizar a nossa vida como um momento de uma realização de ações de graças a Deus, porque Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele com a tua vida. Se inscreve no canal também para dar uma força para a gente. E quiser fazer uma visita para nós na Igreja de Cristo, nos reunimos todo primeiro dia da semana, às 9 horas da manhã, na rua Dr. Barros Monteiro, 401, em Campinas, no bairro Guanabara. Espero você lá. Que Deus seja louvado pela sua vida.